Olá, eu sou Sara Silva e hoje nós vamos falar sobre um texto que se encontra em Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17. Nós vamos conversar sobre o filho da viúva de Naim. Só essa introdução você já consegue perceber que se trata de uma viúva com um único filho. Porém, tragicamente, esse único filho vem a falecer e toda a vila onde essa viúva residia, essa vila se chamava Naim. Naim em hebraico significa bela, graciosa. Toda essa aldeia se comove muito com a situação desta mulher. E esse cortejo fúnebre, ele tem um encontro marcante com uma pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus. Jesus havia percorrido 38 quilômetros vindo de Cafarnaum, onde ele havia curado o servo de um centurião. Provavelmente, Jesus chegou a Naim à tarde, e no final da tarde era o horário em que normalmente se realizavam os funerais. E ele estava acompanhado por muitas pessoas felizes, que glorificavam a Deus pelos sinais que haviam visto. Mas Jesus, quando rodeava e subia a encosta que levava à cidade de Naim, encontra um cortejo fúnebre, um morto, um jovem, filho único de uma mãe viúva, o filho da viúva de Naim. O cortejo fúnebre, ele seguia no sentido contrário ao de Jesus. Jesus seguia para dentro, da vila, e o cortejo seguia para fora da vila, para algum local onde se realizavam sepultamentos, um tipo de cemitério, afastado da população. E há um contraste de ânimos, você imagina? De um lado uma multidão alegre, pelo que tinha presenciado da parte de Deus, e do outro, parentes e amigos chorando a morte de um filho querido. No verso 12 diz assim: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E a mãe do jovem via a tragédia da sua vida se agravar ainda mais. Já havia perdido o marido e passava um sofrimento enorme. Como uma mulher naquela época, ela não poderia ter um emprego, um salário. Então lhe restava um filho para prover o seu sustento. Porém, com a morte do seu filho, essa viúva já sofrida, agora estava sozinha, sem nenhum meio de sustento, sem nenhuma esperança. A viúva de Naim, que não sabemos o nome dela, estava exposta à solidão e à miséria. Os moradores da cidade ficaram comovidos a tomar conhecimento daquela tragédia. Logo se juntou muita gente, abalado pela morte do filho, ainda mais tocado pelo destino que se revelava, muito provavelmente, para a vida daquela mulher. E Jesus, ao vê-la, moveu-se de íntima compaixão. Nosso mestre entendeu a vida daquela pobre viúva. Nosso mestre se aproximou de uma esquife, um tipo de urna fúnebre, e paralisou aquele cortejo. E ele não podia tocar no defunto, por conta da tradição. Mas o mestre não se prende à letra da lei e nem aos costumes. Ele não ficou insensível ao sofrimento daquela mulher. No versículo 14, diz: E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Nos corações já se podia ouvir algumas murmurações. Como pode um judeu tocar um morto? Provavelmente por isso que o cortejo parou quando Jesus tocou no esquife. Ninguém acreditou que alguém poderia ter coragem de se tornar impuro desta forma. Mas o Mestre, Nosso Senhor, diz que a vida, que o bem, que servir ao próximo é muito mais importante do que a letra da lei.
Jesus ordena e o morto se levanta. O mestre o conduz e o entrega à sua mãe. Ninguém mais resiste, ninguém mais fica calado, todos se maravilham e glorificam a Deus. Definitivamente a morte encontrou-se com a vida naquele dia. O enterro virou festas, coisas que só nosso mestre pode fazer. Um dia para ficar marcado na história de toda aquela vila. O mundo precisa saber disso. Todo aquele que crê em Jesus, com certeza, ainda que esteja morto, viverá. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que levar essa mensagem também. Nós precisamos encontrar no nosso caminho cortejos de morte e com o auxílio e a ajuda do Espírito Santo, levar a mensagem da vida, da esperança, da festa, da alegria que encontramos quando temos a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus e que estaremos com Ele para todo sempre. Amém? Deus seja louvado, muito obrigada. Deus as abençoe. Até a próxima. Esse foi mais um podcast do Pro 31, o Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Fique à vontade para comentar, tirar suas dúvidas e interagir conosco. E se você foi edificada por esse conteúdo, compartilhe e convide outras mulheres para participarem deste canal. Até a próxima e Deus te abençoe.